Então, vamos juntos aqui, juntando os nossos corações, levando o nosso pensamento ao alto, a nosso Pai, nosso Deus misericordioso, bom, justo, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para refletir um pouquinho sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos que nós vamos receber hoje, que o Eduardo vai proferir a palestra, que ele possa ser intuído e que a gente possa estar aqui de consciência aberta para recebermos essas vibrações com um sentimento de profunda gratidão à nossa vida, a essa manhã, à espiritualidade, aos benfeitores desta casa que nos acolhem, no trabalho do bem, no trabalho de nos intuir também para as nossas tarefas, para as nossas atividades espirituais e sociais. Que nós possamos, unidos em coração, manter a vibração elevada, procurando sair daqui fortalecidos e amparados, mais do que chegamos. E vamos também pedindo que essa bênção para essa casa também reverbere para todos os nossos lares, para todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui, para todas as pessoas que estão de alguma forma conectadas aqui com essa casa, os trabalhadores, tanto do plano maior quanto do plano físico. Que Deus abençoe a todos e nós possamos sair daqui de fato amparados, abençoados e fortalecidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Um ótimo domingo aí para todos. A ideia hoje é fazer uma leitura aqui para vocês, tá? Eu não vou nem entrar muito a fundo nas opiniões próprias, vou mais fazer uma leitura, dar uma explanação geral sobre a ideia. Nós estamos aí dando continuidade, então, no livro Os Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Escrito pelo Espírito de Hamed, tá? Uma leitura bastante interessante, se puderem, dê uma olhada. No YouTube tem bastante discussão sobre o assunto, até separado em temas, é bem legal, tá? Recomendo que façam essa leitura ou a visualização dos vídeos, dos estudos que tem no YouTube, porque é um livro bastante interessante que ele traz aí pra gente um modo de compreender diferenciado das coisas, né? Ele traz aí pra gente uma reflexão sobre a vida, sobre o eu, né? Sobre a interiorização do ser humano e a importância que isso tem. Hoje nós vamos falar aqui sobre individualidade. Não confundam com individualismo, tá? É uma individualidade dentro do coletivo. Ele vai estar chamando mais atenção, vou fazer aqui já um spoiler para vocês. Ele vai trazer um pouquinho aqui, chamando mais a atenção de como nos olhamos, né? Para essa visão interior, como eu estou falando para vocês. Eu gosto muito dos outros temas, principalmente do tema lucidez desse livro, que eu acho que é o tema que puxa todos os demais, né? O tema lucidez, ele fala exatamente sobre isso, sobre você voltar a você sempre, né? E isso puxa todos os demais assuntos, né? Então esse tema da individualidade, eu vou então fazer essa leitura, tá? Mostrar para vocês, é um tema bem curtinho, mas bem profundo. Vamos lá. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a amadurecimento pessoal. Aí vem uma pergunta já na lata, né? Como posso ser eu mesmo? Essa é uma pergunta que nos fazemos com bastante frequência, né? Perguntam-se muitas pessoas se elas próprias não sabem quem são. Assim é que nos sentimos perdidos e confusos, por não termos exatamente essa resposta. Quando nos encorajam a ser nós mesmos, como podemos admitir nossa individualidade ou ser quem somos, se durante anos vivemos emaranhados e confundidos nas necessidades e nos conceitos dos outros? Né? É a pergunta que não quer calar, né? Dentro do nosso mundinho, né? Principalmente o externo, nós estamos sempre aí seguindo a manada, né? Seguindo o fluxo
né, da sociedade. Então, como que a gente pode pensar num assunto desse, como posso ser eu mesmo, né, inserido nesse contexto? Todos temos nossa maneira peculiar de nos desenvolver física, emocional e espiritualmente. A cada dia estamos descobrindo mais e mais sobre nós, aceitando-nos como almas imortais, temporariamente sujeitas à condição humana, com todas as suas fragilidades, sensações e sentimentos. Não adianta lutarmos contra a maré. É preciso respeitarmos os ciclos dentro e em torno de nós, né? Esse é um ponto bastante importante, porque ele mostra para a gente que há a necessidade de estar fazendo um movimento de interiorização da individualidade do ser, porém sem também forçar a barra, porque nós estamos vivendo aqui num mundo, né? E estamos em estágios evolutivos diferentes um do outro, então cada um tem o seu tempo. Ele vai fazer uma comparação bastante interessante aqui com a natureza, inclusive. Não vamos conseguir vencê-la. A maré, eu vou voltar um pouquinho, não adianta lutarmos contra a maré, é preciso respeitarmos os ciclos dentro e em torno de nós. Não vamos conseguir vencê-la. A maré, tanto quanto nós, é comandada pelas forças da natureza. Quando aprendemos a respeitar as nossas etapas de crescimento, aceitando-as como parte da ordem natural, progredimos de forma segura e constante. Desde que os homens começaram a navegar pelos oceanos, as ondas sempre os cativaram e espantaram. É provável que o fascínio do homem diante da movimentação do mar esteja vinculado a uma inconsciente constatação de que foi dele que fisicamente viemos. As marés são causadas pela força gravitacional conjunta do Sol e da Lua, que movimenta a água do mar. Quando utilizamos as expressões maré baixa ou maré alta para referirmos ao nosso estado íntimo, na verdade estamos nos identificando com a natureza e ao mesmo tempo reconhecendo que o fenômeno natural administram tanto o mundo exterior como o nosso mundo interior. Devemos harmonizarmos com a natureza, vale dizer, com todas as criações e criaturas do nosso mundo. Está bem dito, né? Não ficar lutando contra. Existe uma natureza, uma força maior que rege todo o nosso movimento. Então, lutar contra isso não é válido. Ser quem somos significa aceitarmos nossa história de vida exatamente como ela é. Quer dizer, aceitarmos nossa condição física, mental e transcendental, como são no momento presente. Isso nos facilita renovar, crescer e mudar para melhor. Quanta dor, quanta doença vem da desplendência de não queremos buscar o verdadeiro sentido da vida. Quem busca o âmago espiritual liberta-se da dominação da psicopatologia. Ficar lutando, né, que ele está falando, ficar lutando contra esses sentimentos nos traz bastante dor, nos traz bastante doença, nos traz bastante problema. Então, aceitar a condição que estamos hoje alivia esse momento, alivia o decorrer, né? Aprende a cuidar de si mesmo com mais amor, porque abriu dimensões interiores antes desconhecidas, tomando consciência plena a partir daí da sua unidade primordial, a alma. O indivíduo é a junção de fatores corpo, alma e mente. A separação da natureza humana em partes distintas remonta aos antigos pensadores gregos. Platão foi o primeiro a estabelecer esta linha divisória, seguido posteriormente por diversos teólogos e filósofos da Idade Média.
Nossa vestimenta corporal pode ser uma sábia e dedicada professora, sempre disposta a nos ensinar a crescer, ou, se analisada de forma preconceituosa, pode se tornar uma pesada cruz que carreguemos a vida fora e nos conduzindo ao desequilíbrio, né? Uma pessoa não é composta apenas de suas experiências espirituais, mas igualmente de suas experiências materiais. Cada uma de suas vivências é assinalada primeiramente em seu íntimo e depois pelo veículo físico. Assim como podemos determinar quantos anos tem um carvalho analisando seus anéis de crescimento, que são os círculos, né, em torno do seu tronco. Da mesma forma, é possível ler a história de uma pessoa por meio do seu corpo físico e espiritual. Quem se individualiza é porque tomou consciência do traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas experiências anteriores. Somou-os aos da vida atual e, por isso, avalia e analisa suas ideias inatas. A individualização do ser se dá a partir de um processo por meio do qual a criatura se torna consciente de seus aspectos singulares, ou mesmo quando se conscientizou de seus atributos particulares e originais que a diferenciam de outras pessoas. No entanto, ela sabe que não é melhor e nem pior que ninguém, simplesmente se distingue das outras por suas particularidades. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência, a um amadurecimento pessoal. O conceito espírita de ideias inatas, o conjunto de ideias e ideais que trazem de vidas passadas para a vida atual e que usamos de modo natural e espontâneo, vem cooperar com um processo de individualização, facilitando a nossa transformação interior ou a autoiluminação. Somos espíritos distintos, não somente pelas vivências encarnatórias dessa ou de outras vidas pretéritas, como também pela unicidade que o Criador imprimiu em cada um no momento da criação. Essa é a primeira parte, né? Então é muito simples, ele está falando exatamente aquilo que eu estava falando para vocês antes. Ele está trazendo aqui a individualização do ser, que é muito importante a gente trazer isso no nosso dia a dia, né? Só que sem se tornar, vamos dizer assim, egoístas, né? Então, somos individuais, sim, somos seres individuais, porém vivendo em um coletivo. Então, imaginem assim, né? Se você imaginar uma banda, por exemplo, uma grande orquestra, né? Você ouve o conjunto final, que é a música, a grande música que todo o conjunto ali está traçando, né? Porém, são pequenos instrumentistas tocando. Essa é a nossa vida. Somos parte de uma grande orquestra. Estamos todos aqui envolvidos no mesmo contexto e trabalhando em conjunto. Porém, cada um com o seu instrumento, né? Cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma de viver. E é exatamente esse conjunto da obra que faz o movimento do sistema, né? Então, temos que parar com essa coisa de viver à mercê do próximo, né? Em cima do próximo. Eu vou falar a segunda parte aqui, que é bem curtinha, que vai falar exatamente isso agora. Então, Jung definiu individuação como um processo por meio do qual uma pessoa se torna consciente da sua individualidade. Individualidade pode ser definida como um conjunto de atributos que consistem a originalidade, a unicidade de uma criatura e que a distingue de outras tantas. É o somatório das características inerentes da alma humana. É formado por todas as experiências, né? Como estava falando lá, inclusive de vidas passadas. Toda criatura que se individualizou tornou-se um ser homogêneo, pois não mais procura comparar-se com outros, admite a sua singularidade.
O ser vivente, atravessando inúmeras etapas evolutivas, através das mais diversas encarnações, traz consigo uma gama imensa de traços de personalidade acumulados nas vidas pretéritas, assemelhando-se a verdadeiras fotocópias do passado. Por não termos uma percepção clara de nossa real identidade, é que somos escravos da opinião alheia. Em determinada etapa de nossa vida, pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Somos dependentes. Em outra etapa, deixamos a dependência e a submissão aos outros e nos tornamos unicamente vinculados àquilo que pensamos de nós mesmos. Somos independentes. Entretanto, quando tudo sugere tranquilidade e certeza, surge um vazio existencial. Parece faltar algo de fundamental em nossas vidas e entendemos que estamos ainda na superfície de nossa intimidade. Aí se inicia a busca mais profunda em nosso interior, o processo de individuação. Quando achamos que já está tudo certo, que começamos a olhar um pouquinho para dentro da gente, nós vemos que é só um pouquinho, né? Que depois disso ainda tem muito mais. A máscara de autonomia que usamos cai e descobrimos que representava apenas um compromisso entre nós e a sociedade, quanto àquilo que alguém aparenta ser, seja o nome, a nacionalidade, título, profissão ou ocupação. Na realidade, todos esses dados são verdadeiros, mas quando se trata da nossa individualidade profunda, eles pouco representam, pois estão ligados às realizações externas e ao objetivo do ego. O passo essencial no processo de individuação é a retirada de nossa máscara ou a persona. Personalidade que nós apresentamos aos outros como real, mas que em muitas ocasiões difere consideravelmente da verdadeira. Embora a máscara tenha funções psicológicas importantes para a nossa proteção em determinadas etapas da vida, ela também enturva e oculta nosso eu real, ou seja, a alma. Para nos tornarmos um indivíduo, são necessários o exercício de autoconhecimento e uma constante autoobservação. Acho que esse é o ponto, né, que a gente precisava aqui. Sabemos do problema, agora temos aqui o caminho, né? Então, para achar o eu real da alma, para nos tornarmos um indivíduo, são necessários o exercício do autoconhecimento e uma constante autoobservação, para que possamos distinguir com nitidez o que somos agora e o que fomos ontem, sem querer incomodar todos os pontos de vista, sem querer incomodar todos os pontos de vista das pessoas com as quais convivemos. Eu cortei um pouco o texto, ficou um pouco estranho aqui, mas é o que ele está querendo dizer, né? Temos que criar essa mudança interior, né? Interiorizar esse sentimento, sentir quem nós somos verdadeiramente, só que sem se preocupar com o todo, né? E ao mesmo tempo se preocupando com o todo, a ponto de não interferir com os quais convivemos. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritual. Os benfeitores espirituais enfatizam que as leis divinas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. As leis naturais que dirigem a vida são sábias e justas e agem em cada indivíduo de forma relativa e não generalizada. A onipotência individual leva em conta a imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos. Portanto, o seu juízo é sempre proporcional ao estágio evolutivo que se possui. Ao nos identificarmos com o nosso eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais
e, por consequência, emerge de nossa intimidade uma consciência liberta do mundo mesquinho, diminuto e pessoal do ego, aberta a uma postura ética de participação dos interesses coletivos. A consciência identifica-se com uma cosmovisão, né, onde todas as coisas são ligadas por sutil e complexa malha de fios visíveis. Bom, em resumo, então, é exatamente o que eu estava falando para vocês. Então, ele está dizendo aqui que a necessidade do reconhecimento do eu interior, né, a necessidade da retirada das máscaras de quem achamos ser. Muitos de vocês perguntam, né, quem é você? Você fala, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou... Não, você não é isso, você está isso, né? Então isso faz toda a diferença. Você está falando só da superfície, você está vivendo uma profissão, né? Você é de um determinado gênero hoje, mas não é isso. A pergunta é muito mais profunda, né? Quem é você de verdade, né? Como você vai chegar nisso? Fazendo uma autorreflexão. Esse é o ponto, né? Sempre parar para pensar. Na verdade, esse livro, basicamente, ele fala sempre disso, né, Chico? Para pensar. Porque a gente vive aí nessa leva do dia a dia, dos problemas de casa, problema de filho, problema de mais, de tudo, né, que vocês imaginarem, e esquece. A gente só acorda, come e dorme. E esquece. O que nós estamos fazendo aqui? Quais são as perguntas? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Tudo bem se não tiver resposta, não tem problema nenhum, mas a pergunta que é importante, porque isso faz você olhar para si, né? Esse é o ponto. E fazendo esse trabalho de interiorização, você vai se individualizar. Quando você individualiza, você começou a virar um ser pensante. Então isso vai diferenciar você dos demais, que estão ali na massa, seguindo a massa. E é a partir disso que vem as novas experiências. Você se abre para novas experiências através desse novo comportamento, né? Esse livro todo é em cima disso, fazendo um resumo bem geralzão para vocês. Bom, a ideia hoje era passar um pouquinho isso, como eu falei, era uma mensagem bem breve, mas de uma profundidade tremenda. Se puderem, para aprofundar nos assuntos, como eu falei, vão buscar em vídeos, no YouTube tem bastante coisa. O livro, busquem o livro. Se não me engano, esse tem PDF, inclusive, não tem? Na internet? Tem, né? Nos Prazeres da Alma. E cabe a cada um de vocês, né? Não adianta... eu estava ouvindo um pouquinho sobre esse livro, né? E estavam falando exatamente disso. Não adianta você estar indo até um local no domingo de manhã, ouvir uma pessoa falando sobre um determinado assunto, mas não levar isso para dentro de você, na sua casa, né? Então, dando continuidade um pouquinho aqui na oração que o Márcio fez na abertura, desejo muito, muito de coração que um pouquinho dessa mensagem, mesmo que meio que estou conturbada aqui no meu jeitinho, entrem um pouquinho dentro de vocês e vocês levem essa informação adiante, né? Saiam daqui pensando um pouco para poder ter uma vivência melhor cada dia, um pouquinho mais, né? Que tenham um ótimo domingo a todos, agradeço muito. Então, através desta gratidão explanada, está aqui, Cris. Cris, está aqui, por favor. Então, através dessa gratidão toda já explanada, peço a Deus que nos dê uma ótima semana, que nos encha de oportunidades, que essa vida é feita de oportunidades, né? Mesmo aquelas que a gente julga como oportunidades ruins, na verdade é só um ponto de vista, é uma vivência a mais que está vindo para nossas vidas, e que todos tenhamos essa percepção diante das dificuldades, dos problemas e das felicidades também, porque essa vida também traz felicidades. É só mudar o ponto de vista. Muito grato a todos, que tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Obrigado.